Beleza. Tá me Então ouvindo tá bom. aqui também? Boa noite, gente. Boa noite. Tô ouvindo tranquilo, tá? O som tá ótimo, tá? Boa noite a todos aí, que vocês estão participando, aos pouquinhos vão chegando. Vamos esperar. Então que agora a gente possa serenar os nossos corações, esvaziar o nosso pensamento, principalmente deixando para depois aqueles pensamentos que não têm nenhuma nobreza, nenhum valor, que possamos deixar os nossos problemas de lado um pouquinho, para poder dar um pouco mais a importância dos ensinamentos de Jesus, nos ligar ao nosso Pai amado, para entendermos que somos uma das maiores heranças do nosso Pai, que Ele confia muito em nós, que acredita muito em nós, assim como Jesus acreditou e acredita sempre. Que possamos mudar os nossos corações, principalmente nessa época tão difícil que nós estamos passando, com tantos desencarnes, tantas famílias órfãs. Então que possamos agora nos sintonizar com o alto, mas que principalmente nesse momento difícil, possamos entender que a caridade tem que estar em primeiro lugar, pois sabemos o quão importante é esse ato, e sabemos como Deus coloca acima de tudo a caridade, muito mais às vezes do que na fé. Então pedimos que todos, nesses momentos, possam estender a mão para aquele irmão que está precisando de auxílio, aquele irmão que às vezes só um abraço, um carinho, uma palavra amiga resolve o seu problema. Quantas famílias que estão em desespero, passando dificuldades financeiras, sem nenhuma indicação para um mundo diferente, sem esperança no futuro, e nós, com todos os conhecimentos que o Espiritismo nos traz, relembrando o que Jesus nos disse, que possamos ser aquele consolador que tanto Jesus falou, para abrandar, para amaciar e tranquilizar esses corações tão tristes. Que todos nós possamos agora entrar em sintonia com o estudo, prestar muita atenção e colocar em prática os ensinamentos de Jesus o mais rápido possível, porque sabemos que a mudança já chegou. A hora da regeneração é agora. É a hora da decisão de mudar. Então que todos fiquem em paz e que Jesus nos acompanhe nessa caminhada. Que assim seja. Então, Valdir, fique à vontade, tá? E a gente vai passando informação. Vou deixar você sozinho na tela, para o pessoal não ficar muito assustado com a minha cara. Eu tenho que tirar... Fique em paz. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje com o Lar Espírita Irmão André, hoje com uma expectativa de construir, onde ainda não existe, uma esperança no porvir. Então, por isso, nós escolhemos esse tema, né? A esperança no porvir. A esperança no porvir seria a esperança no futuro. O porvir é aquilo que ainda pode acontecer, o que está prestes a ocorrer. Ele está ansioso pelo porvir, o porvir é incerto. Então, é a confiança, a esperança na posteridade, nos acontecimentos que sucederão, o tempo que ainda aparecerá. Infelizmente, as nossas expectativas atuais, de uma grande maioria, pelo menos, das pessoas, são expectativas bem negativas. Então, a gente precisa trabalhar isso nessa visão que a doutrina espírita está trazendo para nós,
para que nós possamos melhorar a nossa vibração pessoal, melhorar a sintonia da Terra como um todo, porque todo o planeta está passando por essa situação, e construirmos um ambiente que seja mais saudável, construído e cheio de expectativas, em que a gente possa ter um futuro mais agradável, mais feliz, apesar de algumas situações, de alguns acontecimentos. Nós vamos basear no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, no primeiro capítulo dele, que chama exatamente o porvir e o nada, ou seja, o futuro e o nada. Ele começa dizendo assim, e já pondo a gente para pensar. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração rejubilará. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ir aprendendo a responder essas questões que estão aqui. Então, ele começa dizendo, né? Vivemos, pensamos e operamos, isso é o fato. E que morremos, que também é um fato. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Será que já temos essa resposta? Cada um de nós, mesmo os espíritas, mesmo nós que já estamos, às vezes, frequentando a casa espírita há muito tempo, será que nós já sabemos, ao deixar a Terra, para onde vamos? Qual que é a nossa expectativa, qual que é a nossa esperança em relação a isso? Nós estamos vivendo um momento muito importante, muito especial no planeta e que está abrangendo a todos nós. Essa pandemia, ela vem de uma forma muito interessante, assim, muito, vamos dizer, muito única, porque ela vem atingindo a todas as classes, a todas as pessoas, a todos os níveis sociais. Ela não está escolhendo ninguém. E por não escolher, ninguém está realmente seguro em relação à contaminação ou não e à desencarnação ou não. Como que nós veríamos isso numa visão mais espírita diante do que nós estamos vivendo? Se considerarmos que a grande maioria das pessoas serão contaminadas e nem perceberão, e que uma outra parte vai se contaminar e vai ter algumas dificuldades, alguns probleminhas mínimos de saúde, que outras terão problemas um pouquinho maiores e que outras chegarão à desencarnação, se considerarmos isso, mas sem saber quem são realmente aqueles que serão afetados, e não sabemos de nós mesmos, sendo ou não de grupo de risco, nós não sabemos exatamente por quê. A pandemia, numa visão espírita, ela tende a atingir para a desencarnação aqueles que são para desencarnar. Atingir para passar por algumas pequenas provas aqueles que só precisam passar pelas pequenas provas. Atinge a grande multidão para uma prova bem comum, bem simples, com a presença dela e com, de alguma forma, o susto que ela vem trazendo para nós. Como que nós vamos chegar a uma posição bem racional em relação a esse acontecimento? Então, é aí que entra essas questões que o Espiritismo vem trazendo para nós. Nós temos vários fatos à nossa frente, fatos reais. Será que já sabemos analisar os fatos?
a ponto de considerá-los fatos e não problemas. E ao invés de transformar os fatos em problemas, nós transformamos em soluções ou transformamos em uma esperança melhor, mais forte, mais produtiva para após a nossa desencarnação? Como que está sendo o nosso comportamento neste momento? Estamos nos comportando com esse conhecimento bem racional que a fé espírita tem trazido para nós? Ou estamos nos comportando com aquele comportamento ainda irracional que nós íamos trazendo lá do passado e que ainda estamos vendo a morte como destruição? Então é aí que entra essa questão. Que seremos após a morte? Mas deixando a Terra, para onde vamos? Então, ao deixar a Terra, as informações que nós temos é que nós vamos para o mundo espiritual, o mundo invisível, mas que nós, que somos espíritos eternos e imortais, nós não morreremos. O que morrerá será o nosso corpo. Então, o nosso corpo vai ser morto e vai ser enterrado ou cremado. Mas nós vamos nos libertar desse corpo e seremos, após a morte, espíritos imortais que já éramos antes de nascer aqui na Terra e continuará sendo depois que deixarmos a Terra. Então, esse é um ponto tranquilo. Ao deixar a Terra, nós vamos para o plano espiritual, para alguma região do plano espiritual. Vamos colocar assim. O livro Nosso Lar, do André Luiz, ele conta direitinho e dá uma ideia muito boa de um ambiente espiritual, numa cidade espiritual, que tem todas as características da organização aqui da Terra, porém com algumas características melhores, mas que tem diversos departamentos, diversas divisões, e nessas divisões é para onde vão muitos dos que estão aqui na Terra. É para onde serão direcionados e, de acordo com as nossas características, com o nosso tipo de vida aqui, nós vamos para departamentos daqueles lá que teremos maior ou melhor ou menor tranquilidade após essa desencarnação. Então, a próxima pergunta que ele faz é: estaremos melhor ou pior? Será o que cada um de nós acha em relação a isso? Será que nós já paramos e pensamos na nossa desencarnação e pensamos se será melhor ou pior? Mas será que tem uma outra alternativa? Igual, por exemplo? Porque a tendência, se a vida continua, tudo que está na vida continua na vida íntima de cada um. Como eu estou intimamente? Quais são as minhas angústias deste momento? Quais são os meus motivos de felicidade deste momento? Quais são as minhas alegrias? Quais são as minhas preocupações? Tudo isso vem de mim, vem de dentro. E tudo isso vai continuar comigo. Se eu tiver uma consciência após a desencarnação para entender algumas coisas que me preocupam hoje, então será melhor. Mas se eu sair daqui preocupado com muitas coisas que estão acontecendo aqui e que eu acho que só eu poderia resolver, então será pior. Porque o meu sofrimento será maior por uma consciência e uma percepção de coisas que eu vou ver e vou perceber que deixei de fazer, que deveria ter feito e por motivos diversificados eu não consegui fazer. E aí vem essa questão: ser ou não ser tal alternativa? Nós existiremos ou não? Existiremos, sim, com certeza. Seremos, sim. Estaremos, sim, em algum lugar, com certeza. E na questão aqui, para sempre ou para nunca? Para sempre. Para sempre. Não existe o nada. Existe a continuação. Existe o aperfeiçoamento constante,
existe a vida em andamento, em desenvolvimento, a vida em progresso. E essa vida em progresso continuará progredindo, mesmo que eu precise passar por algumas dificuldades, e que essas dificuldades me tragam algumas dores, alguns sofrimentos, mas ainda assim, isso será sinal de progresso. Então, nós estaremos vivos para sempre. Viveremos eternamente. Nada será aniquilado. Então, a tese que se impõe é a da continuidade da vida numa visão espírita, não só de informação, mas de confirmação pelos diversos aspectos de comprovações que a doutrina já trouxe para nós, da possibilidade de comunicação daqueles que partiram e depois voltaram dando o seu recado. Existia um ditado antigamente que falava que morrer não devia ser muito bom ou devia ser bom, cada um usava de um jeito. Por quê? Na verdade, diziam que as pessoas nunca voltaram para dizer se era bom ou se era ruim. Hoje nós sabemos. Algumas pessoas estão voltando para dizer que foi ruim e outras pessoas estão voltando para dizer que foi bom, que está bom. Qual a diferença que existe de fato para estar bom ou ruim? Quem estava ruim, quem estava mal aqui na Terra, há uma tendência a continuar como está. Se o mal que está aqui na Terra não estiver exclusivamente relacionado com a vida material e se a vida íntima não estiver boa, se estivermos intimamente presos aqui na Terra por alguma razão, com certeza nós vamos continuar presos durante um tempo. Se já estivermos libertos aqui, estaremos libertos do lado de lá também. Então, a libertação, ela precisa acontecer aqui o mais rápido possível. A proposta de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, no versículo 25 e 26, ele propõe que a gente se reconcilie o mais depressa possível com o adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Para que ele não nos entregue ao juiz, o juiz não nos entregue ao oficial e ele não nos coloque na prisão, porque de lá não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Então vejam bem que interessante isso. O juiz é a nossa consciência. Como que a nossa consciência está hoje? Como estamos diante da nossa consciência? Como que analisamos a nossa intimidade diante da consciência, a ponto de saber o que fizemos ou o que não fizemos, o que vai ou não nos cobrar? Se não trabalharmos isso e não nos reconciliarmos com aquilo que está mal hoje e que a consciência já está cobrando, nós vamos chegar à desencarnação. Qual o futuro que tem? Quer dizer, qual que é o porvir daquele que a consciência não resolveu ainda? Ele vai encontrar com ela de uma forma mais ampla, mais clara, na vida espiritual. Aí muita coisa que a gente acha que agora, que está tudo bem, que está legal, que está se enganando, aí nós vamos ver que realmente estava enganando. E aí começa aquela lista das coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, ou que deveríamos ter consertado, reconciliado e não reconciliamos. Aí nós vamos para a etapa seguinte, do juiz vai para o oficial. O oficial é a representação daqueles espíritos que nos ajudam na organização da nossa próxima encarnação. Então, quando nós chegarmos com a nossa consciência diante desse oficial, ele vai nos ajudar a organizar a nossa próxima encarnação. E aí, esse oficial, ele vai nos colocar na nova encarnação como se ela fosse uma prisão. Porque a vida no corpo, principalmente para aquele que vem com dificuldades para resolver, essa vida aqui vai parecer uma prisão. Vai parecer uma grande dificuldade,
porque vai trazer uma série de soluções para resolver aqui. Então, é muito importante que nós já comecemos a resolver agora. A expectativa que nós teremos para o porvir, essa esperança positiva, ela precisa ser construída agora, a partir de já. E não é tão difícil construir essa esperança positiva. Basta que nós comecemos a fazer alguma coisa boa. O Luiz, na prece, falou da caridade. A doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Se já temos esse conhecimento, é hora de começarmos a fazer alguma coisa em nome da caridade. Porque agir em nome da caridade é agir demonstrando que estamos arrependidos do que fizemos até agora e que queremos fazer diferente a partir de agora. E quando chegarmos à vida espiritual, nós teremos uma outra visão, vamos dizer assim, uma outra recepção de nós mesmos, porque perceberemos que mesmo não tendo sido perfeitos, nós já conseguimos dar os primeiros passos no caminho da nossa própria redenção. Então ele diz assim: todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Diz-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido e o seu coração rejubilará. Ou seja, a expectativa que nós temos aqui ainda é de que é melhor viver aqui na Terra, que a gente já tem certeza de conquistar, do que ir caçar o outro plano, que a gente ainda tem muita dúvida a respeito. Ou seja, as nossas esperanças acabam ficando presas nas pessoas, nas coisas, nas situações da Terra. Se disser àquele que está prestes a desencarnar que ele ainda vai ter um tempo de vida, ele vai ficar feliz. Né? Teoricamente, vai ficar feliz. Dificilmente você vai chegar para uma pessoa aqui que está no finalzinho e dizer: você vai ficar mais 10 anos aqui e ela não vai ficar feliz. Poucos ficarão tranquilos, e isso eu digo mesmo no nosso meio espírita. Poucos se sentirão tranquilos e, vamos dizer assim, bem de acordo com a vontade de Deus nesse sentido, se estiver num momento assim de finalização e alguém chegar e falar que vai continuar mais e vai simplesmente dizer: não, tudo bem, mas se for agora também, está tranquilo. Eu acredito que muito poucos de nós no meio espírita ainda teremos essa consciência. Tem uma palestra do Divaldo que foi feita na Europa e tem um material assim que eu acho muito interessante, que é exatamente sobre a questão da morte e que fala de tudo isso. Depois de muito esforço procurando entrevistar uma pessoa que estivesse prestes a morrer, e depois de 1 ano, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, suíça, psiquiatra da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, conseguiu permissão para falar com uma senhora em uma unidade de tratamento intensivo de câncer que estava muito próxima da morte. Ela ia entrevistá-la a respeito deste momento que ela estaria vivendo, que é o momento próximo da morte. Então ela chegou para essa senhora, era uma senhora de 71 anos, tinha, no máximo, pela previsão dos médicos, 20 dias de vida, e o mínimo, a qualquer momento, alguns minutos. A morte poderia vir com uma parada cardíaca ou poderia demorar mais algum tempo. Ela conseguiu falar com essa senhora perguntando-lhe: senhora, você sabe que enfermidade tem? E ela disse: como não? Sei que tenho um câncer irreversível, que tenho as metástases no meu organismo, porque depois de haver feito cobaltoterapia, radioterapia e uma operação cirúrgica, eu sei que a morte é o meu próximo passo. E o que pensa você da morte? Perguntou a doutora Kubler-Ross. A morte
eu penso que é uma desgraça. É a pior coisa que poderia me acontecer. Então, essa senhora, a esperança que ela tinha para o futuro era de uma desgraça muito grande que aconteceria com a morte. Por que, senhora? Porque eu descobri que não vivi. Em 71 anos de minha vida, eu não vivi sequer 2 anos. Vamos refletir sobre isso? Nós, nos 70, 60, 50, 30, 20, 80, 90, quantos anos nós consideramos realmente que vivemos? Essa senhora de 71 anos diz que viveu 2 anos, no máximo. À exceção de minha infância, toda a minha vida foi uma grande procura, uma ansiedade, um tormento, uma desesperação. Por que falar de esperança? É preciso esperar algo melhor, mas é preciso construir algo melhor. Ela disse que não viveu, então ela não construiu. E ela disse que não viveu porque ficou a vida toda esperando que alguma coisa ia acontecer no outro dia, depois. Só que enquanto ela se preocupava com o outro dia, com o depois, ela não vivia o dia atual, não vivia o presente, não curtia o presente. Então a vida dela era uma ansiedade, um tormento, uma desesperação. Eu sempre estive pensando no amanhã, desejando o porvir. Não tinha a oportunidade de viver intensamente a vida. Que pensa você que é viver intensamente a vida? Perguntou a doutora. Bom, respondeu, viver a vida é amar. Toda a minha vida eu queria amar. Queria ser amada. E agora que a morte está presente, descobri que nunca amei. Sempre desejei ser amada, ter atendido os meus caprichos, dizer a uma pessoa o que deveria fazer para agradar-me. Porém, agora descubro que aquele que ama encontra a verdadeira felicidade. A verdadeira plenitude da vida é amar e não ser amado. Aqueles que desejam ser amados são crianças espirituais e emocionais. Senhora, perguntou por fim a doutora Kübler-Ross, já que você sabe que vai morrer dentro de pouco tempo, se tiver 1 mês de vida, o que você gostaria de fazer? 1 mês de vida? Tanto tempo? 1 mês de vida. Ela já tinha vivido 71. Agora ela está admirando e achando-se fantástico mais 1 mês de vida. Se me fosse possível, eu gostaria de amar tão intensamente que minhas próprias forças não poderiam me ajudar. Eu gostaria de ver jogar as crianças, ter os meus pés no solo, caminhar pelo campo, respirar um amanhecer no bosque e contemplar as rosas abrindo-se diante dos beijos do sol. Eu gostaria de fazer tantas coisas, porque agora eu descobri que as coisas mais importantes são as coisas singelas, as coisas simples. Nós vivemos toda a vida complicando a vida, desejando complexidades e coisas que não têm nenhum significado. Se me fosse possível, eu desejaria fazer a minha vida um pouco mais útil para alguém. E a doutora Elizabeth lhe informou que ela poderia transformar sua vida em uma cadeia de afinidades entre aqueles que sofrem
e aqueles que estão desesperados. Que poderia ser uma ponte de esperança para aqueles que da vida não esperam nada. Que poderia ensinar àqueles que vão morrer o valor da fidelidade aos próprios princípios, a coragem de enfrentar a morte com naturalidade. A doutora Ross, fascinada por essas vidas, se dedicou a estudar aqueles que eram tecnicamente mortos, clinicamente mortos, porém que voltaram de mais além da morte, dizendo que existe vida. Ela escreveu um livro intitulado A Morte, um Amanhecer, que trata do viver e morrer. A morte não existe. A vida, a morte e a vida após a morte e a morte dos pais, demonstrando que há vida depois da vida. Então, esse texto está numa conferência do Divaldo Pereira Franco, num livro que chama A Serviço do Espiritismo, que essa conferência foi feita em espanhol. E está no livro em espanhol. Mas o espanhol é relativamente fácil da gente traduzir. Mas então, voltando aqui, vamos ver a vida dela e a nossa vida. Nós estamos falando de esperança no futuro. Será que nós podemos construir não a esperança, mas a certeza do futuro? Porque eu só vou esperar para o futuro aquilo que eu construir. Mas se eu construo com esse conhecimento agora, eu não construo esperança, eu construo certeza. Então, no meu futuro, no meu dia de amanhã, eu já sei o que vem. Então, eu espero o dia chegar, mas eu já sei que o dia vai chegar, trazendo para mim o resultado do meu plantio de hoje. Então, quando depois de 71 anos, e isso é a história de muitos de nós que estamos ouvindo hoje isso aqui. Se nós pararmos para analisar mais profundamente, nós vamos descobrir que não vivemos realmente. Mas como é que é isso de não viver realmente? É porque a gente vive, mas não vive. A gente não vê o tempo passar. A gente não observa o tempo passar. A gente não observa as coisas. E foi exatamente a reclamação que ela fez, que ela colocou para dizer que não viveu. Eu costumo dizer o seguinte, dizem, não, está escrito lá na Gênesis do Moisés, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Na verdade, ele trabalhou um pedacinho do 7º dia, mas ele descansou. Teoricamente, ele descansou praticamente o dia todo. O que seria esse negócio de Deus descansar no 7º dia? O descanso do 7º dia é exatamente aquele descanso, aquele momento em que Deus curtiu a obra que fez. E isso é bem verdade, porque quando vem o Moisés lá com os 10 mandamentos, um dos mandamentos positivos é o de cumprir, de respeitar, de cultuar o 7º dia. Ter um respeito especial. Então, esse é o dia do nosso momento espiritual. Esse é o dia do Senhor. Ficou chamado assim, dia do Senhor, que em latim era Dominicus, e por isso a igreja entendeu depois que o dia do Senhor era domingo, por causa da tradução do latim, jogando para o domingo. E aí, então, o 7º dia, na verdade, é o sábado, mas passou a ser o primeiro, que é o domingo, por causa dessa tradução. Mas não importa o dia. Importa é que nós precisamos aprender a curtir a nossa obra e a curtir tudo aquilo que nós estamos fazendo. Porque o dia de amanhã, ou seja, o futuro, ele será exatamente a continuação. E se nós construirmos esse dia bom hoje, se nós aprendermos a valorizar tudo que está acontecendo hoje,
até as coisas que parecem ruins, mas se nós vamos aprender a olhar para elas com um olhar diferente, o dia de amanhã será um dia muito bom. Porque aconteça o que acontecer, nós sabemos que Deus só permite que aconteça aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então o dia de amanhã será muito bom. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, eu não vou morrer. O meu corpo vai morrer, vai desintegrar, mas eu vou só desencarnar, porque eu vou afastar do corpo. E o meu corpo vai ser dado à sepultura ou à cremação, mas eu vou continuar vivo. E vou continuar vivo e vivendo e curtindo a vida como eu estou curtindo a vida hoje, como eu estou vivendo agora, este momento, curtindo isso que eu estou fazendo. Se todos nós passássemos a pensar assim, nós estaríamos construindo o futuro no presente. E o futuro e a esperança que dá a ideia de futuro já seria o presente. Dizem que esperança é a única virtude que Deus não tem, porque Deus tem certeza. Mas o que ela diz aqui? Vamos nos colocar no lugar dela e vamos ver se nós temos motivos para dizer que não vivemos porque não fizemos isso. Tanto tempo, um mês de vida, se me fosse possível, eu gostaria de amar tão intensamente que minhas próprias forças não poderiam me ajudar. Estamos amando intensamente a alguém, a nós mesmos. Porque quem não se ama não consegue amar alguém, consegue ter paixão. Porque quem se ama, ama alguém também. Quem não se ama, não ama alguém. Pode se apaixonar por alguém e, em nome dessa paixão, que às vezes chamam de amor, é que as pessoas cometem esses diversos crimes e dizem que matou porque ama. Aí ela diz, gente, olha como que isso é possível e necessário e importante para nós, no nosso momento. Eu gostaria de ver jogar as crianças. Ou os adultos, ver alguém jogar, brincar, ver alguém se divertir. Estamos fazendo isso. Gostaria de ter os meus pés no solo. A gente anda uma vida inteira com os pés no solo, mas não percebe que está pisando no solo. E às vezes não pisa descalço. E às vezes não observa o lugar que pisa e não curte aquele momento, não curte aquele solo, porque não tem tempo, porque está pensando em outras coisas. Eu gostaria de caminhar pelo campo. Nós estamos numa cidade montanhosa, que tem muita árvore, que tem muita natureza, e nem sempre percebemos. Eu costumo contar que, em uma época da minha vida, eu trabalhei com táxi. E um dia eu peguei um casal já idoso, e lá no alto da Afonso Pena, e eles pediram que eu descesse a Afonso Pena com eles. E enquanto descia a Afonso Pena, eles falavam sobre os ipês que tem na Afonso Pena. E eu, muito assustado, comecei a pensar, IP na Afonso Pena? Nesse dia, eu que subia e descia a Afonso Pena várias vezes num dia com táxi, eu descobri que na Afonso Pena tinha árvore. E que não era simplesmente árvore, era ipê. Ipês, segundo eles, de cores diversificadas e daqueles que, de época em época, nasce e floresce na Avenida Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. Nesse dia eu descobri que a Avenida Afonso Pena tem ipê, tem árvore, e eu não tinha percebido ainda. Aí ela diz que queria respirar um amanhecer no bosque e contemplar as rosas abrindo-se diante dos beijos do sol. Eu gostaria
eu gostaria de fazer tantas coisas, porque agora eu descobri que as coisas mais importantes são as coisas singelas, as coisas simples. E às vezes a gente passa uma vida inteira pensando em ter dinheiro para fazer as coisas, até chegar a descobrir que não é ter dinheiro que vai resolver isso. Porque nós vamos perceber que muitas pessoas que têm dinheiro não conseguem fazer essas coisas, não conseguem curtir as coisas que muitas pessoas que não têm curtem. Por quê? A vida se resume em coisas muito simples. Ter ou não ter as coisas é um detalhe à parte em relação ao poder curtir e viver bem a vida. E é esse viver bem a vida, sem muitas coisas, na simplicidade da vida e na simplicidade da natureza, que vai fazer a construção desse futuro melhor. Porque o futuro já será agora. Aí continua no livro Céu e Inferno, a mensagem continua. Mas de que serviriam as aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Então, se eu continuo com a ideia de destruição com a morte, a aspiração de felicidade vai adiantar muito pouco, porque ela vai durar até o dia que eu começar a ter certeza que a morte vai chegar. E como nós estamos vivendo este momento agora com uma certa certeza de que pode chegar a qualquer momento, de uma forma mais rápida e mais próxima e mais intensa do que a gente pensava até antes do coronavírus, então a nossa aspiração de felicidade começa a cair agora. Mas se nós invertermos isso, essa aspiração cresce, melhora. E aí a nossa expectativa fica diferente. Porque eu simplesmente vou passar a pensar que se chegar a morte agora, eu estou pronto para ela. Porque eu a vejo de uma forma agora totalmente diferente. Eu a vejo por cima. Eu a vejo como uma oportunidade de deixar a vida física, ir ao plano espiritual, ou seja, voltar à minha casa verdadeira, fazer uma reavaliação da minha vida e fazer uma programação para continuar consertando, convivendo, curtindo e aproveitando os resultados do que eu fiz bem e as dificuldades do que eu fiz mal, porque eu teria oportunidade para fazer de novo. E aí continuamos pensando e argumentando. É o que muita gente faz, o que muitos fazemos ainda, né? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. É esse o nosso pensamento? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que, de tudo isso, nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Dia 20 de janeiro do ano passado, a nossa família teve um baque muito forte. Uma sobrinha que voltava do Rio de Janeiro em viagem, teve um acidente e desencarnou no acidente. Aquele choque geral na família. E aí é quando a gente tem a oportunidade de fazer muitas reflexões. Porque ela, no dia 20 de janeiro, desencarnou, e no dia 1º de fevereiro, ela receberia o diploma e participaria da colação de grau na Universidade Católica, tinha se formado com méritos no curso de psicologia. E aí é aquele lamento geral quase. Nossa! Ou seja, nada me serviria, qualquer esforço no sofrimento das paixões, a inteligência, o progresso, o saber laboriosamente adquirido, tudo aqui.
tudo despedaçado e tudo perdido? Não. Alguns dias, me parece que uma semana depois da desencarnação dela, surgiu o acidente de Brumadinho. Uma quantidade enorme de pessoas desencarnaram naquele acidente. E nós fomos fazer uma relação entre o acidente da psicóloga formada aqui pela Universidade Católica, desencarnada antes de receber o diploma, de confirmar, né, porque já tinha conquistado. Nós vamos fazer uma relação dessa desencarnação com as diversas desencarnações de Brumadinho. E chegamos à conclusão que, pela continuidade da vida daquela que tinha se formado, e pela continuação da vida daqueles que tinham participado do acidente, seria perfeitamente possível imaginarmos que, nesse futuro bem próximo, essa pessoa formada, desencarnada, poderia estar em condições de ajudar as diversas pessoas que desencarnaram no acidente de Brumadinho, do ponto de vista psicológico, inclusive, e participar de tarefas aqui com as pessoas daqui da Terra que ficaram, especialmente os parentes desses 300 que desencarnaram. E achamos nisso aí pelo menos um consolo. Mas é um consolo que está alimentado pela esperança, que às vezes nem sempre tem a certeza absoluta, mas pela esperança de que existia sim uma possibilidade de essa pessoa da família, que era uma boa pessoa, esforçada, que fez uma formação muito importante, poderia perfeitamente estar agora utilizando todos os recursos que ela desenvolveu aqui para ajudar essas outras, que certamente muitas delas não teriam esses recursos, especialmente nessa área da psicologia, nessa área do comportamento mental. E isso trouxe consolo para nós, trouxe esperança para nós. E, de uma certa forma, aquela certeza de que, continuando a vida, nós continuaremos aproveitando aquilo que desenvolvemos aqui. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Como que eu vou esperar um futuro se eu acredito na destruição que vem depois da morte? Ou seja, uma destruição que vai nos levar ao nada, à não existência. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade deste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos, que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. E a humanidade está vivendo de alguma forma assim. Se nos colocarmos com seriedade nesse meio que é a humanidade, nós vamos perceber que em muitas situações nós estamos vivendo assim, como se não houvesse continuidade, como se não houvesse futuro, como se não houvesse esse porvir.
E agora nós estamos nos convidando a uma vida melhor, a uma percepção melhor. O Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que inutilmente o tem combatido. Então, o Espiritismo nos traz essa expectativa com lógica, com confirmação, com avaliação, posso dizer, científica, porque o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. E ele atende a todas essas três características, trazendo o que é de cada uma delas com total tranquilidade. Se nós estudarmos essa doutrina hoje, nós vamos achar isso tranquilamente. E o aspecto religioso do Espiritismo não é o aspecto religioso das religiões comuns. Ele não desmerece as religiões, mas ele tem algo além das religiões comuns, porque as religiões admitiram o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrado em toda parte. Mas o Espiritismo traz além disso, porque ele traz que realmente existe uma possibilidade de vivermos situações que pareceriam com céu e inferno, mas que nenhuma delas é definitiva. Esse é o ponto. Não tem nenhuma posição definitiva. O céu, como foi dito, é a conquista daquele que foi construindo gradativamente o seu futuro, o futuro mais feliz. E o inferno é o momento daquele que está infeliz como consequência do que fez ou do que não fez. Mas que, principalmente, o inferno, que nós dizemos que existe aqui e no plano espiritual, ele pode ser perfeitamente transformado e ninguém estará definitivamente condenado ao inferno pelo que fez, seja o que for. Então, essa doutrina que traz para nós essa consciência, essa certeza, é exatamente a doutrina que nos ajuda, no primeiro momento, a alimentar uma esperança em um futuro melhor. Mas que, no segundo momento, após estudá-la, após entendê-la, após compreendê-la, nós vamos ver que ela traz para nós não só a esperança, ela traz a certeza de que o futuro começa agora, diante de todas as resoluções que tomarmos nessa vida que já está em curso. E que, para isso, precisamos compreender cada aspecto dessa vida e fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível de gozar a vida aqui agora, de conviver bem, de curtir a vida, é principalmente amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse amor ao próximo como a nós mesmos, não cabe egoísmo, não cabe orgulho, porque nós vamos descobrindo que só construímos um futuro melhor quando desse futuro melhor participam aqueles que estão convivendo conosco e que estão sendo amados por nós. Que nós pensemos sobre isso, que avaliemos isso e que tenhamos aquela tranquilidade de encarar o coronavírus de frente com a tranquilidade de que ele não vai nos matar. É claro que nós não vamos abusar dele também para não ser desencarnado por suicídio indireto. Mas nós vamos respeitá-lo, vamos respeitar as medidas que estão sendo propostas para nos tratarmos, para nos cuidarmos,
vamos respeitar as pessoas e a posição das pessoas também, ou seja, nós vamos cumprir a lei, e isso faz parte. E cumprindo a lei, e fazendo a nossa parte, e vivendo a vida da melhor maneira possível, nós vamos encarar todas essas dificuldades, caso venham para nós, de uma maneira muito tranquila. Então, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Voltando lá no início, ele diz assim, mas deixando a terra, para onde vamos? Vamos para a vida espiritual, para o plano espiritual. Que seremos após a morte? Espíritos eternos, com a felicidade ou infelicidade relativos àquilo que nós construímos ao longo das nossas existências e muito especialmente ao longo dela. Estaremos melhor ou pior? Se estivermos com o Cristo, estaremos melhores, porque estaremos fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, que é amar ao próximo. E se estivermos sem Ele, estaremos piores, porque estaremos vivendo o egoísmo, estaremos vivendo o orgulho, estaremos vivendo o terra a terra. Existiremos ou não? Existiremos eternamente, como existimos agora. Seremos para sempre e viveremos eternamente. Nada se aniquilará, porque o próprio corpo que se desfaz, ele volta à natureza e os elementos que formaram esse corpo vão ser reutilizados pela própria natureza para a formação de novos corpos. Então, nada se aniquilará. E nós continuaremos inteiros, perfeitos, felizes e saudáveis, como estamos agora, como estaremos daqui a pouco, amanhã, depois e sempre. E para finalizar, nós vamos pedir ao nosso irmão Francisco aqui a possibilidade de utilizar a oração que ele nos ensinou. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Permita então, Senhor, que nós possamos, sendo mensageiros da vossa paz, levar o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz, o consolo, a compreensão, o perdão, por todos os lugares por onde passarmos. E que possamos oferecer essa oração, essa vibração de hoje, ao nosso irmão lá do Cantinho de Jesus, que desencarnou hoje, o nosso colega de doutrina, de 30 anos de doutrina, desencarnou vítima principalmente do coronavírus, e para todos aqueles que estão desencarnando agora, principalmente em situação de desespero, porque não estavam preparados para a desencarnação. Que todos eles recebam essa nossa vibração, recebam esse nosso desejo de que todos nos tornemos cada vez mais felizes e que tenhamos uma certeza de que é morrendo aqui na Terra que nós vamos viver para a vida eterna. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja na nossa caminhada.